Beleza, eu sou o York, bem-vindo para uma análise de vídeo de Oshinoko que, meu Deus, alguém me traz um lenço, pelo amor de Deus. A única coisa que eu consigo fazer depois de ter visto isso é chorar. E cara, pelo meu sofrimento e pelo seu de ter visto tanta coisa triste ao mesmo tempo, deixa aquele like, por favor, e se inscreve aí. Porque, caralho, velho, isso daqui foi maravilhosamente bom, mas ao mesmo tempo triste. Então vamos compartilhar da nossa tristeza aí embaixo no comentário também. Moleque, eu nunca pensei na minha vida que eu assistiria um anime de idol e ainda por cima que eu ficaria triste com essa coisa. Tem que ser muito bom pra fazer um negócio desse. Não é à toa que é do autor de Kaguya, não. Mas vamos por partes. O episódio começa com esse médico sendo mostrado e mostrando que ele é muito fã de uma idol chamada Ai. Nesse momento a gente vê o quanto ele gosta dela e todas as coisas afins com isso. Aí a gente acaba descobrindo que ele gosta tanto dessa idol porque antigamente uma paciente dele gostava muito dela e ficava falando muito dela pra ele. Aí ele acabou desenvolvendo uma coisa por ela, ele gosta muito dela mesmo. Então, em um momento normal como médico, ele é chamado para analisar uma paciente e ver o que está acontecendo com ela. Então ele olha e vê e vai analisando as coisas friamente, de forma calma, vendo que é a mulher grávida e tal. E aí, em um momento, ele sai da sala dizendo que ia analisar as coisas e ele só surta, porque é ela, é a idol que ele tanto amava e ele não tem a mínima ideia de como é que ela apareceu lá no meio de uma cidade, no meio do nada. Ele acaba virando o médico particular dela enquanto ela tá grávida nessa situação toda e decide fazer isso de forma mais profissional do que qualquer outra coisa. Afinal de contas, ele é um médico. Ele não ia se envolver com a vida da pessoa por mais que gostasse dela. Enquanto o médico estava no telhado do hospital, observando nada e vendo a foto da garota que mostrou pra ela a idol, ele ficava pensando no que ele podia fazer naquela situação e como era esquisita aquela situação. Então, a própria idol, a Ai, pega um ar fresco, então eles começam a conversar e ela fala o quanto é incrível ser o que ela é, uma idol. Alguém que simplesmente mente para sobreviver. Mentir para ela é a melhor coisa do mundo. E isso vai ser uma coisa bem explorada mais pra frente. Então ela revela o que a gente já estava pensando, que sim, ela não revelou essa mentira. Ela não revelou que estava grávida. E isso é o que eu quero dizer com mentira. A mentira é algo nessa história que move ela. Principalmente porque idols. Ninguém é tão feliz daquele jeito, a gente sabe disso. Então acaba que essa é a história dela. Mentir é o que é a verdadeira felicidade. Como ele mesmo diz, os pensamentos de fã e de médico dele se alinharam. E então ele decide ser o homem que vai fazer o parto dos filhos dela. E desse jeito manter a mentira tão bonita e tão amorosa que ela mesma diz que é algo que foi feito para continuar sendo uma idol. Dias e meses foram se passando e assim a gravidez foi continuando. E ele continuou nessa mentira toda. E com o tempo acabou que ele foi gostando dessa história. Ele foi entendendo o lado dela e vendo que no final das contas isso era realmente bem interessante. Mentir é amar. Realmente é algo muito louco isso daí. Algo que realmente me cativou nessa história foi o fato dela sempre falar que mentir é algo bom. Porque se você for parar para analisar, a indústria do entretenimento, que é algo que eles falam muito, é baseada em mentiras para as pessoas gostarem do que estão vendo. Então, no fim das contas, é meio que isso, sabe? Mentir é algo que a gente vê o dia todo, toda hora. Mesmo essa história, talvez por trás dela tenha algo assim, algo envolvendo uma verdade que não é contada justamente para tudo correr como sempre correu, bem e de forma boa. Então, em um certo momento, esse médico sai para ir para casa dele e ele encontra um cara doido no meio da rua falando algumas coisas sobre a Ai. E aí ele sai correndo tentando achar esse cara que saiu correndo pro meio de uma floresta. E no meio desse processo, esse cara doido derruba ele da montanha, matando ele. É, é uma coisa complicada. E para piorar a situação ainda mais, ligam no telefone dele, porque justamente era a hora em que ela ia dar à luz aos filhos dela. Nessa hora, qualquer fã de Isekai já fica como: não, o cara vai para outro mundo, não tem nem o que dizer. Só que não, aqui estamos falando de uma coisa boa. Portanto, ele renasce sendo um dos filhos da idol que ele tanto gostava e queria fazer o parto. Ele mesmo diz que não sabe muito bem como é que isso aconteceu ou por que isso aconteceu, mas de uma forma ou de outra aconteceu. E ele não sabe muito bem o que fazer no começo da história. Seu nome agora é Aqua. E tem uma irmã que tem o nome de Ruby. E ele não sabe muito bem como lidar com isso, da mesma forma que a gente não sabe muito bem o que pensar no começo. Mas com o tempo a gente vai entendendo algumas coisas.
Primeira coisa, ela não pode mostrar que eles nasceram. Portanto, a Ai esconde esse nascimento dos filhos dela e ninguém sabe que eles existem. No caso, quem cuida deles enquanto ela vai para qualquer lugar fazer qualquer coisa é a mulher do empresário dela, que faz uma cacetada de coisa por eles. Uma das cenas mais engraçadas desse episódio é quando eles dizem que são deuses, porque eles têm sei lá quantos meses e sabem falar e fazer coisas que um bebê não saberia fazer. Aí eles chegam pra ela e dizem: Nós somos deuses, nos obedeça, te daremos um marido bonito. Aí por causa disso ela foi lá e obedece eles agora. Algo interessante de notar é que a irmã dele também é uma pessoa que reencarnou porque era muito fã dela. E já deixou claro na história de quem é ela. É a garota que ele tratava no hospital. Como bebês, ele decidiu ser uma coisa um pouquinho mais séria e mais contida, não gostando tanto assim de fazer coisas que uma pessoa adulta logicamente ficaria envergonhada. Já a irmã dele que se lasque, ela gosta de fazer o que quiser mesmo e ela ama a mãe dela e quer fazer qualquer coisa mais aleatória mesmo. Então é nos mostrado que no caso, mesmo que sendo uma idol muito famosa, ela não tá ganhando muito dinheiro. Por isso foram atrás de outras formas de conseguir dinheiro. E essa é uma parte muito interessante da história, explicar esse mundo de idols que obviamente como um brasileiro eu não entendo nada. E então mostra basicamente que para conseguir mais dinheiro do que ela consegue, tem que ir fazendo umas espécies de bico por aí, além das músicas e danças que tem normalmente por aí. O motivo para esses bicos é que ser uma idol é muito mais do que apenas ser alguma coisa, cantar bem ou coisa do tipo. É necessário que você seja incrível de algum modo, senão você só fica parado, estagnado. Além do mais, também tem uma coisa, é o ramo do entretenimento total. Não é só uma questão de saber cantar e dançar bem. Você tem que sair bem em diversas áreas para conseguir ser alguém famoso desse jeito e ganhar dinheiro. Meu amigo, isso tudo aí é muito complexo, pelo amor de Deus. É, não vale muito a pena, na minha opinião, fazer isso. Mas tem gente doida que faz isso. Fazer o quê, né? Então eles obrigam a tal babá deles a levarem eles num show da mãe deles. E simplesmente acontece isso daí, uma das melhores cenas do episódio inteiro. Ou filme, porque, meu Deus, 1h22 é longo pra cacete, mas foi muito bom. Então, depois dessa cena, alguns anos se passam e é mostrado todo o desenvolvimento da carreira da Ai enquanto eles cresciam. E basicamente agora ela faz um programa, faz alguns testes para outras coisas e por aí vai. É aquele basicamente bicos, né? Bicos. Então é mostrado ela indo fazer uns testes para um filme e basicamente é nos explicado muita coisa sobre filme que eu mesmo não sabia. E nossa, é meio direto por si só, mas faz muito sentido no fim das contas. É mostrado também que o diretor gostou muito do filho dela porque ele é inteligente. Não só isso, como também daria um ótimo ator mirim. No fim da conversa com o Aqua e esse diretor, o diretor dá pra ele um pequeno telefone pra ele falando caso ele quisesse se tornar alguma coisa ou ligar pra ele perguntando qualquer coisa. E então, quando o programa foi estrear, eles foram ver a participação da mãe deles e foi reduzida a alguns segundos. Por quê? Porque eles só não aceitariam alguém que chama mais atenção do que os protagonistas. Então, o Aqua reclama com o diretor, ligando pra ele, reclamando, dizendo por que ela só apareceu aquilo. E ele fala a realidade, são negócios. Se ela chama mais atenção do que os protagonistas, ela tem que ser cortada ao máximo possível. E no fim ele acaba dizendo que ia chamar ela para outro filme, só que como condição para chamar ela para esse filme, ele teria que participar também como ator mirim. É nos mostrado no set de gravação desse filme que junto com o Aqua apareceria uma garotinha lá que era uma atriz mirim famosa. Ela é meio arrogante, chata e é isso daí. E é mostrado que o que o diretor queria dele não era necessariamente uma atuação, mas em si que ele fizesse a parte normal dele, que ele fosse normal, porque sendo normal, ele já era extremamente assustador. Então passa mais um tempo e agora eles estão indo pra creche, escola, pré-escola, eu não sei muito bem, mas eles estão indo pra algum lugar. E lá, bem, basicamente a irmã dele só brinca, porque ela agora pode aproveitar isso, já que não tem mais curse. E ele agora só fica lá lendo, porque ele gosta de aproveitar o fato de não ser um adulto triste que só trabalha. Focando mais na Ruby, a gente acaba descobrindo que
ela ama dançar, só que não consegue direito, porque na vida passada dela ela não conseguia nem ficar de pé direito, então ela desenvolveu meio que uma tristeza interna por causa disso. Mas, como sendo filha de quem é agora, ela consegue fazer isso melhor. E, graças à ajuda da mãe, ela basicamente tá lá dançando, felizona. E o irmão percebe que ela provavelmente herdou o talento que a mãe tem. Tendo chegado a esse ponto da história, eu posso dizer que a partir daqui é só derrocada, meus amigos. A partir daqui você começa a ficar triste, começa a pensar na vida, olhar assim pra parede e pensar o que que eu tô fazendo da vida. A partir daqui as coisas ficam complicadas. Um dia normal, depois de ter voltado do trabalho, a Ai olha pros filhos vendo TV e vê eles conversando, pensando: quem será que é nosso pai, né? Eu não me pergunto muito isso, mas quem será que é? Então ela foi pro meio lá de um lugar e de um telefone público foi para falar com esse cara, que era o pai deles e que atualmente eu não conheço, eu não sei quem é, eu não li o mangá. Mas eu tenho curiosidade de saber quem é esse cara. Ela, os filhos, a mulher que cuida dos filhos e o chefe dela estão num lugar lá super incrível comemorando que finalmente vão fazer um show num estádio. E que isso é super mais complicado do que fazer um show normal e por aí vai. A questão aqui iria acontecer um grande evento num certo dia e que nada poderia dar errado e que era algo muito importante. Então é nos mostrado como é que a Ai virou uma idol. No começo ela nem queria se tornar uma idol. A questão mais é porque ela queria fazer parte de alguma coisa. E aí, o cara que contratou ela, que hoje em dia é o chefe dela, diz que ela pode mentir. Mentir tá bom, mentir tá certo. Porque no fim das contas é isso que o público quer. Ele quer mentiras, quer a felicidade que eles mesmos não conseguem ver no resto do dia deles. Algo muito bom. E que se você mentisse muito, talvez algum dia a mentira virasse verdade. Até aquele momento, ela nunca tinha dito pros filhos que amava eles. E é a partir de agora, é a partir dessa cena, desse momento, que você, eu e todo mundo que assistiu esse episódio começa a chorar, cai lágrima. E todo mundo só fica pensando, meu Deus, por que que eu fui ver isso? Agora eu tô com depressão. Sabe o doido do começo do episódio, que tava lá, atrás da Ai, quando ela tava grávida, e que matou o protagonista da história? É, é, estamos vendo ele novamente cometendo um ato muito triste, que é matar ela. Sério, eu tinha gostado dessa personagem, velho. Ela fala de muita coisa interessante, é muito legal, sem contar que tem um carisma muito grande. E rever essa cena é dolorido. Esse sangue nas flores e tudo mais. E o sofrimento dos moleques vendo a mãe morrendo assim na frente deles. É ruim. Sem contar que a direção, a animação, tudo dessa cena faz com que só melhore o que já é triste, tá ligado? É muito bom. O filho de uma Kenga vai embora depois que a Ai disse que lembra dele, que foi ele que deu um pozinho de estrela pra ela e tal. Aí ele sai correndo, todo doido e tal. E ela se encosta na porta, tá o Aqua lá com ela abraça ele. Atrás tá a Ruby chorando, batendo na porta, se esperneando. E ela finalmente diz que ama eles, de verdade. E fica muito feliz por poder ter dito uma coisa que foi verdade na vida dela. E morre. Numa cena linda e trágica. Meu Deus. Depois disso, vemos a repercussão da morte dela e todos os acontecimentos que geraram isso. E vemos o raciocínio do Aqua mostrando que, de certa forma, o pai deles e a pessoa que talvez tenha feito com que ela morresse, desse a localização para aquele cara doido, ainda estava por ali, na indústria de entretenimento de alguma forma. E ele meio que deu uma de Thorfinn e disse que ia matar ele de algum jeito. Parando pra pensar um pouco, até que essa história lembra um pouco Vinland Saga, de certa forma. Será que em algum momento a gente vai ter a saga que tá acontecendo agora em Vinland Saga? Que seria meio que a redenção do Aqua pra ele não querer matar todo mundo e virar o doido. No fim, o agente e a babá deles acabam adotando eles, já que de certa forma eles não existiam, não eram filhos dela por escrito num cartório. Então eles acabaram se tornando os filhos deles. E segue a história com o Aqua todo doido na saga de vingança dele, entrando no mundo do entretenimento, tentando virar um ator mirim pra tentar matar o cara que fez alguma coisa contra a Ai de algum jeito. E a Ruby parece só ter
é seguido em frente, mas eu não sei, tem que esperar o próximo episódio pra ver isso. Mas, caralho, velho, Oshinoko, o que dá pra dizer dessa coisa, além de é muito bom, é muito bem feito, tem um roteiro muito bom e, porra, velho, pelo amor de Deus, é muito bom isso daqui, porém, ainda assim, eu digo e repito, vai ser mais ou menos uma saga de Thorfinn. Ele vai seguir em frente, tentando achar o cara que matou a mãe dele, mas talvez no fim das contas ele se toque que não seja a melhor coisa do mundo. Ou não, ele siga em frente com isso e faça o que tem que fazer. Eu não sei, vindo de uma história desse jeito, onde eu não esperava nada do que aconteceu, pode vir qualquer coisa, que eu aceito numa boa. Meu parceiro, rapadura é doce, mas não é mole não. Essa coisa aí foi incrível. Primeiro episódio muito bom, 1h30 quase, um filmezinho, mas foi muito bom. Agora, se vocês quiserem que eu traga outras análises de Oshinoko e qualquer outro anime aí que vocês quiserem que eu analise, deixa nos comentários e dá um like aí, que eu com certeza vou trazer a análise desses animes que vocês falarem. Muito obrigado por ter assistido, valeu pela visualização e até a próxima, meu parceiro.